Quero fazer uma pergunta para vocês. Jesus, filho de Deus, mas ele era tão humano como qualquer um de nós. Obrigado. Certo ou errado? Verdade? Ele tinha necessidades como nós. E ele amava as pessoas como nós amamos. Jesus tinha amigos? A Bíblia deixa claro. Tinha ou não tinha? Tinha. Lázaro, alguém falou. Maria, Marta, né? Pedro era amigo de Jesus. Tiago. Os discípulos que ele convidou para conviver com ele, andaram 3 anos e meio com ele, eram amigos dele. Mas, sem dúvida nenhuma, Jesus tinha o quê? Um melhor amigo. Quem que era o melhor amigo de Jesus? João. João sabia disso? Ele sabia que era o melhor amigo de Jesus? Sabia. E não fazia questão de contar para todo mundo, né? Ele não escondia, não. Como que era o apelido que ele deu para ele mesmo? Discípulo amado. Ele gostava tanto de ser o melhor amigo de Jesus que ele falava para todo mundo, não me chama de João, não. Me chama de discípulo amado. Porque lá no livro dele de João, quando ele escreve João, não está falando dele. Ele está falando de quem? Não. Quando aparece João, lá no livro de João, ele fala João, e João fez isso, e João... Não era ele. Quem que era? Vamos pensar um pouquinho. Quem que é o outro João? Importante. João Batista. Olha lá. Você começa João capítulo 1, 2, 3, ele fala, e João, está falando de João Batista. Quando é ele não fala João, não. O discípulo amado. Ele gostava disso. Agora, por que João era o melhor amigo de Jesus? Interessante. Esse sermão aqui eu já preguei nessa igreja faz muitos anos. E tem gente que sabe algumas coisas a respeito disso que eu vou falar agora. Mas eu estou trazendo de novo porque muita gente não ouviu isso, precisa ouvir. E eu descobri coisas novas. Pelo menos 2 descobertas fantásticas que fizeram esse sermão ainda ficar mais interessante para a gente entender os relacionamentos de Jesus. Porque a Bíblia fala dos amigos de Jesus, mas também fala da família dele. Quem que era a família de Jesus? Aparece na Bíblia. Quem que fala da família dele? Pai e a mãe todo mundo sabe, né? Não precisa nem dizer os nomes. Mas fala também, fala de irmãos de Jesus? Fala o nome para mim. Quais são os nomes? Tiago. Quem mais? Judas, Judas é irmão de Jesus. Não é o Judas Iscariotes, o traidor. Mas Jesus tinha um irmão chamado Judas. Fala de primo de Jesus? Quem sabe onde eu vou chegar não fala, não. Que o pessoal vai descobrir. Mas quem que era primo de Jesus? Bem claro. João Batista. Mas ele era primo mesmo de Jesus? Não era. Porque na verdade a mãe dele, como chamava a mãe de João Batista? Isabel, era o que de Maria? Não, se fosse irmã, ele era primo, não era. Primo de 2º grau, você já aprendeu isso? Muito bem, porque a mãe dele era prima de Maria. Então, João Batista era primo de Jesus, mas não era primo primeiro. Era primo, como a gente fala, de 2º grau. E João Batista nunca viu Jesus. Quer dizer, nunca viu. Eles já tinham se encontrado uma vez. Quando foi que eles se encontraram? Tem gente que sabe. Antes do Rio Jordão, muito antes. Sabe quanto tempo antes? 30 e poucos anos antes. 30 anos e alguns meses. Quando estavam na barriga, encontraram. E aí, foram encontrar de novo só lá no Rio Jordão. E quando João Batista vê Jesus vindo, primo segundo dele, ele sabia quem era. E ele falou, esse aí é o Cordeiro de Deus. Mas a Bíblia não fala, mas fala de outros parentes de Jesus, você sabia? A gente vai descobrir hoje. Tem gente aí que sabe. E hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente descobre. É um mistério. Quem gosta de montar quebra-cabeças vai gostar disso aqui. Quem gosta de desvendar o mistério vai gostar disso aqui. Porque nós vamos descobrir quem eram outros parentes de Jesus. E é muito interessante. Olha só. Eu preciso de ajuda. Tem outro microfone sem fio? Tem? Beleza. Levanta a mão aí quem vai ler para a gente esse texto. Mateus 27, 55, 56. Agora eu vou explicar onde nós estamos. Aqui nós estamos no Calvário. E por isso que é interessante que tem 4 evangelistas. Tem um evangelho só, mas são 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um conta a mesma coisa, só que de um ponto de vista diferente, de um ângulo diferente. Vamos ver o que Mateus fala a respeito da cruz. Quem que estava ao pé da cruz? Nós vamos comparar 3 desses livros e nós vamos chegar a uma conclusão fantástica.
Quem que lê pra gente? Mateus 27, olha aqui. Obrigado. Ó, o microfone está chegando. Henrique, lê aí para nós. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, para o servirem. Dentre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Tudo bem, vamos voltar lá no PowerPoint. Fala de Maria Madalena. Fala Maria, mãe de Tiago e de José. Certo? Tem duas Marias aí. E fala de... Quem que era a outra mulher que estava ali? Mulher de Zebedeu. Vai guardando a informação aí. 3 mulheres estavam ali. Uma nós conhecemos muito bem, que é Maria Madalena. Outra é uma outra Maria, mãe de Tiago e José. E a outra é a esposa de Zebedeu. Agora nós vamos para Marcos. Quem que lê Marcos 15, 40? Levanta a mão rapidinho que o microfone vai lá. Alguém? Ó, lá no cantinho. Lê para nós. Marcos 15, 40. Mesma cena, a cruz, Jesus está ali e Marcos está contando para a gente quem que estava ao pé da cruz. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Salomé. Deu diferença aqui, hein? Por quê? Mateus falou que tinha Maria Madalena, tinha outra Maria, e agora, lá ele fala que era mulher de Zebedeu, grave bem isso. E aqui, Marcos está dizendo que o nome dela é... A gente está chegando à conclusão de que é Salomé. Vamos comparar os textos. Salomé é a mãe dos... Vamos lá agora para João. João 19, 25. João 19, 25. Quem que lê para nós? Levante a mão. Outra pessoa. Ó, lá na frente. João 19, 25. Falando da cruz, quem que estava lá no pé da cruz? Preste atenção, que agora vai vir a revelação. Perto da cruz, Jesus estava a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Obrigado. João deu mais detalhes. João deu mais informações aqui para nós. Olha só. A Maria, mãe de Jesus, estava lá, certo? Os outros não falaram. Ele falou. A irmã dela estava ali. Certo? Quem mais? Uma Maria, e aí fala o nome do marido dela. Como que é? Clopas. Essa Maria aqui, também sabemos quem são os filhos dela. Como que são? Qual é o nome dos 2 filhos dela? José, Tiago e José, que apareceu antes lá. E depois Maria Madalena. Maria Madalena aparece. Já olharam a constelação de Órion no céu? O cinturão de Órion tem um nome muito especial, que a gente olha para 3 estrelinhas que ficam bem no cinturão, uma do lado do outro. Qual é o apelido? 3 Marias. De onde que saiu essas 3 Marias? Daqui, ó. Maria, mãe de Jesus, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. É daí que saíram as 3 Marias, que estavam no pé da cruz. Agora, vamos comparar. Maria Madalena aparece nos 3, certo? Maria, mãe de Tiago e José, aparece em Mateus e Marcos, mas aqui João diz que ela é esposa de Clopas. Daí nós vemos que a mulher de Zebedeu, que Mateus fala, só pode ser quem? Que Marcos fala? Salomé. E quem é ela? Porque aqui fala que a mãe de Jesus estava lá, e aí diz que a irmã dela estava lá. A irmã da mãe de Jesus. Maria Madalena não era, e também não é essa aqui, a gente vai entender. Porque ela é esposa de Zebedeu, o nome dela é Salomé, e ela... Então, Salomé é o que de Jesus? Tia de Jesus, certo? E o marido dela, Zebedeu, é o que de Jesus? Tio de Jesus. Estamos descobrindo a família de Jesus aqui que a gente não sabia. Agora, quem que lê para mim aí Mateus 4, 21? Jesus saiu para convidar alguns homens para serem seus discípulos. Aqui na frente. Mateus 4, 21. Ó, as crianças estão realmente me ajudando a contar o sermão de hoje. Estão vendo? Fala para levantar a mão, eles são os primeiros a levantar a mão.
Leia para nós, preste bem atenção aí, Mateus 4, 21. Jesus chamou quem para ser discípulo? Preste atenção. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco que em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Chamou-os para ser discípulo. Jesus chamou Tiago e João, 2 irmãos, para serem discípulos. Quem que eram os discípulos mais próximos de Jesus? Dos 12. Eram 3. Quem que eram os mais próximos? Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. Quem que era irmão de Pedro? André. Ó, dos discípulos, tinham 2 irmãos e 2 irmãos. Pedro e André e Tiago e João. Tiago e João eram filhos de quem? Está dizendo aí? Zebedeu. Quem que era a mãe deles? Salomé. Salomé era o quê de Maria? Irmã. Então, Tiago e João, os discípulos de Jesus, eram o quê de Jesus? Primos de Jesus. E acho que você não sabia até hoje. Porque a Bíblia não fala. Ah, João, primo de Jesus. Tiago, primo de Jesus. Mas está aí. Não ficou claro? Eles eram primos de Jesus. Eles eram mais próximos de Jesus do que João Batista. João Batista era primo segundo. E nem tinha visto Jesus até o momento em que ele batizou Jesus no Rio Jordão. Mas Tiago e João provavelmente passaram a infância com Jesus, cresceram com ele, conviveram com ele. Salomé era irmã de Maria, Zebedeu era tio de Jesus, Salomé era tia de Jesus e Tiago e João eram primos de Jesus. Aí nós começamos a entender muita coisa. Nós vamos entender o que está lá em Mateus 20, verso 20, 21 e 24. Quem que lê para nós? É que agora vai ali o microfone. Isso, tá lá. Pode ler para nós. A Sara levantou a mão. Mateus 20, 21 e 24. Preste bem atenção. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-se um pedido. O que é que quer? O que é que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda. 24, né? Uhum. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Muito bem, lembra dessa história? Uma mulher chega para Jesus e diz assim, coloca um filho meu à sua direita e outro na sua esquerda, quando você estiver aí no seu reino. Vamos fazer uma versão, tem versões diferentes da Bíblia, né? Eu vi gente aí com a Bíblia Andrews, tem a revista atualizada. Vamos fazer agora a versão Pastor Ricardo Pereira. É a minha versão. Vou contar a história do meu jeito. Um dia, Jesus estava lá com seus discípulos e a titia Salomé chegou. Entenderam a versão? Chegou para ele e falou assim, meu sobrinho querido, fala, tia, do meu coração, o que você quer? O que eu posso fazer por você? Olha, meu sobrinho, você lembra quando você ia lá em casa, você era pequenininho, a titia fazia pão de queijo para você, e eu fazia um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, e aquele suco, lá na Palestina, vamos colocar na Palestina agora, que já foi para Minas, foi para Goiás, um suco de tâmaras, né? Que você gostava. Sim, tia, eu sei, o que você quer? Então, eu estava pensando aqui que você é o Messias, né? Você vai ser rei. Faz o seguinte, ó, esse seu primo, Tiago, seu amigo, vocês jogavam bola junto desde pequeno, né? Ó, o seu outro priminho, João, cresceram, olha, são homens bons. E você viu que eu fiz um bom trabalho educando eles. Ponham na sua direita ou na sua esquerda. E aí Jesus fala assim, olha, isso aí não pertence a mim, pertence ao Pai. Vocês estão prontos para tomar o cálice que eu vou tomar? Estamos. Nem sabia o que estavam falando, né? Que Jesus ia parar na cruz, ia parar um do lado direito, outro do lado esquerdo na cruz, era isso? Mas aí fala depois o quê? Que os outros discípulos ficaram irados, indignados. Falaram, isso aqui é nepotismo. Isso aqui é um clã, é uma família. Jesus vai colocar os parentes aí, a gente não vai ter chance. Que lugar? E quem que estava ali que queria ser o primeiro no reino de Jesus? Pedro, né? Pedro. Aí a gente começa a entender por que naquela quinta noite Jesus resolveu pegar a bacia, colocar água
Pegou a toalha para dizer para eles, ó, vocês estão numa disputa aí errada. Vocês têm que disputar para ver quem vai ser o servo de todos, não o primeiro. Agora, João era ou não era o melhor amigo de Jesus? Era. Vamos tentar entender por quê? Será que é porque ele era o mais novo dos discípulos? Ele era o mais novo. Alguns entendem que ele provavelmente era 12 anos mais novo que Jesus, ou 13. Que ele provavelmente tinha 17 anos quando Jesus chamou para ser discípulo. Os outros eram mais velhos. Pedro é o único que menciona que era o quê? Casado. Né? Que diz que Jesus curou a sogra de Pedro, lá em Cafarnaum, na cidadezinha dele. E será que é por isso que ele era o melhor amigo de Jesus? Agora eu vou fazer uma pergunta. Será que é porque Jesus tinha intimidade com João porque eles eram primos? Será que é por isso? Será que o fato de João ser primo de Jesus ajudou para ele ser melhor amigo de Jesus? Seu melhor amigo, sua melhor amiga é primo seu? Não, não necessariamente, né? Uma coisa não leva a outra. Como que Jesus via a família? Lembra um dia que chegaram para Jesus e falaram assim, ó, tua mãe e teus irmãos estão aí, estão querendo falar com você. O que Jesus falou? Qual foi a resposta? A minha família, quem que é? Aquele que faz a vontade do Pai. Então Jesus não estava ligado na família. Agora, aconteceu que o primo dele era o melhor amigo dele. E João era tratado diferente por Jesus? Sim ou não? Jesus tratava João diferente dos outros? Será que João era especial? Será que quando João falou assim, o discípulo amado, realmente ele era amado por Jesus? Sim ou não? Sim, era. Ele era o melhor amigo de Jesus. Mais íntimo do que Lázaro, que Lázaro era muito amigo de Jesus. Agora, por quê? Por que João era o melhor amigo de Jesus? Aí a gente tem que entender. Jesus realmente deu privilégios para João que não deu para ninguém mais no mundo. João era especial. Mas tinha motivo para isso. E o motivo não é porque ele era o mais novo. O motivo não é porque ele era primo de Jesus, que ele era parente. Qual que era o motivo? Vamos entender? Olha só. Estamos na última noite antes da morte de Jesus. Está lá na ceia. Todo mundo podia sentar onde quisesse ali na mesa. Ao redor da mesa, né? Eram divãs que eles ficavam reclinados. Onde João escolheu sentar? Do lado de Jesus. Aonde ele colocou a cabeça? Depois a gente vai ler daqui a pouquinho, ó, João 21 ali. Onde que João colocou a cabeça? No peito de Jesus. Quinta noite, 3 da tarde na sexta-feira, Jesus estava morrendo e o coração dele estava sendo perfurado. João escutou aquele coração batendo. Menos de um dia antes de morrer. Tão perto que João queria estar de Jesus, que ele estava colado em Jesus, literalmente. A cabeça dele estava no peito de Jesus, ouvindo o coração dele bater. Esse era João. Olha que interessante. Pedro falou assim, poucos dias antes de Jesus morrer. Né? Pedro diz assim, Senhor, se o Senhor morrer, pode ficar tranquilo que eu, Pedro, pedra, eu sou uma rocha. Eu vou morrer contigo. Eu morro contigo. E Jesus falou o que para ele? Pedro, sinto te dizer, mas você não é uma pedra forte assim não. Na realidade você é muito fraquinho, muito molinho, porque a hora que a coisa apertar, você vai me negar. Quantas vezes Jesus falou? 3 vezes. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro ficou assim, ó, baixou a cabeça e falou, será? Não acredito. Não tem nenhum lugar dizendo que João falou isso. Mas na hora que a coisa apertou, lá no jardim de Getsemane, todo mundo fez o quê? Vazou. Fugiu. Foram embora. Literalmente foram lá ver onde o Judas perdeu a bota. Né? Que o Judas foi perder a bota naquela hora ali, né? Eles fugiram, todo mundo. Quem que ficou? 2 ficaram. 2 ficaram. Quem que ficou? Dos 12. 1 se matou, Judas, e 2 ficaram. Quem que ficou? João e Pedro. João e Pedro ficaram. Pedro ficou onde? Lá longe. Ficou lá longe, só olhando assim, ó, morrendo de medo. Morrendo de medo. Tanto é que quando chegaram para ele, você é um deles. O que ele fez? Eu? De jeito nenhum. Que isso? Aí encontraram de novo e falaram, não, você é um discípulo dele. E ele falou o quê? Começou a blasfemar. Para dizer, não sou discípulo dele, não fala o que eu estou falando. Ó, quer ver? Ó, vou falar aqui. Começou a falar. Onde que estava João nessa hora?
Estava lá pertinho de Jesus. Ele não precisava falar, eu te amo mais do que esses. Ele não precisava dizer, eu morro contigo. Ele mostrava, João estava lá. A hora que todo mundo foi embora, Jesus morre, está lá na cruz para morrer. Quem que está lá no pé da cruz? Cadê Pedro? Cadê os outros? Cadê o outro primo, Tiago? Cadê o irmão de João? Todo mundo fugiu, se escondeu. Quem que estava ali? João. João estava ali olhando para Jesus, dizendo assim, o senhor está morrendo aí? Eu estou aqui, ó. Se esses romanos aí, esses povo judeu quiser me colocar numa cruz, eu estou aqui. Eu não vou embora, não. Eu morro contigo. E aí Jesus está ali na cruz olhando para quem? Agora a gente sabe quem estava ali, né? Maria Madalena, que estava se sentindo perdoada, amada por Jesus e agora sofrendo, vendo Jesus ali na cruz. Quem que estava ali junto com ela? Salomé, esposa de Clopas, mãe de Tiago e José, esposa de Zebedeu, né? Com a sua irmã, Maria, mãe de Jesus. Quem que estava junto com essas mulheres? João. Aí Jesus está lá na cruz, ele vai morrer, falta um pouquinho para morrer, ele olha para baixo e olha para a mãe dele. O pai já tinha morrido. Aí ele olha para a mãe. E ele quer morrer em paz. Eu preciso que alguém cuide da minha mãe. Você acha que Jesus falou para João cuidar da mãe dele, porque era primo dele? Que não tinha ninguém melhor. Não tinha ninguém que Jesus podia confiar essa responsabilidade melhor que João. João, você é meu melhor amigo. Você está comigo para o que der e vier. Se for preciso, eu estou vendo que você vai morrer comigo. Você está disposto a morrer comigo. Então eu não confio em mais ninguém, João. A minha mãe, eu confio em você. Eu sei que é sua tia. Mas eu quero morrer em paz. Agora faz dela sua mãe. Você tem duas mães. Salomé, que está aí do seu lado, minha tia. E a Maria, minha mãe, agora é sua mãe. Você vai cuidar dela. E João, estamos juntos. Estou aqui para isso. E Jesus morre tranquilo, sabendo que o melhor amigo dele está ali, vai cuidar da mãe dele. Vamos entender algumas outras coisas, porque a gente vai chegar no final aqui, que vamos chegar a umas conclusões. Nós vamos lá para Marcos 16, 6 e 7. Eu vou pedir para alguém ler. Porque agora a gente vai entender qual que é a atitude de Jesus em relação aos seus amigos. Ó, cadê o microfone? O Carlinhos levantou a mão primeiro aqui. Ele vai ler Marcos 16, 6 e 7. Espera um pouquinho. Pedro amava Jesus. Só que Pedro não conseguiu transformar esse amor em atitude. João amava Jesus e João transformou aquele amor em atitudes. Ele mostrou para todo mundo quanto ele amava Jesus. Pedro não conseguia. Aí Jesus ressuscita. E agora vamos começar a pensar. Jesus ressuscitou, o anjo foi lá, tirou aquela pedra. Teu pai te chama, Jesus vem para fora, ele ressuscita. E aí Jesus dá prioridade naquele domingo para se encontrar com as pessoas que ele mais amava e que mais amavam ele. Quem que ele deu o privilégio de ser a primeira pessoa que viu ele? Quem foi a primeira pessoa que viu ele? Maria Madalena. Você acha que foi por acaso? A mulher que teve a vida transformada por Jesus, que gastou o dinheiro de um ano para fazer o quê? Para ungir ele, que ela quebrou aquele perfume nos pés dele, lavou os pés dele com aquele perfume. A mulher que estava ali no pé da cruz, sem medo de nada, pronta para morrer com Jesus. Ela que tem o privilégio de ser a primeira a ver Jesus. Ela achou que era o jardineiro, mas ela reconheceu, porque ninguém reconhecia Jesus depois que ele ressuscitou glorificado. Mas ela reconheceu o quê? A voz. Quando ele falou, Maria, mestre, é você. Que privilégio, foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. E agora, os anjos estão ali, porque os discípulos começaram a ver. E vieram mais discípulos, e aí eles dão um recado de Jesus. Qual que foi o recado de Jesus? O Carlinhos vai ler para a gente. O que Jesus mandou os anjos dizer para os discípulos? Mas ele disse, não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai
adiante de você para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Obrigado. Olha qual foi o recado que Jesus disse para os anjos dar para os discípulos. Ele ressuscitou, não fique assustado, olha aqui o lugar onde ele estava. Ele está indo lá para Galileia para se encontrar com os discípulos. Vão para lá se encontrar com ele. Só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Falou assim, digam a Pedro e aos outros discípulos que ele vai para Galileia para encontrar com eles. Por que Jesus mandou os anjos dizer isso? Pensa um pouquinho. Jesus não podia ter dito, diga a João, meu melhor amigo, que eu amo tanto, está disposto a morrer por mim, que eu vou me encontrar com ele, e os outros discípulos também, se quiserem, podem vir por encontro. Não. O que ele fez? Ele disse, digam para quem? Pedro. Por que Pedro? Por que Pedro? Porque Jesus sabia o que Pedro estava passando naquele momento. Pedro estava triste, desmotivado, totalmente arrasado, porque ele tinha acabado de fazer o quê? Ele traíra Jesus quantas vezes? 3. Ele estava mal. Jesus estava pensando assim, João? Não estou preocupado com João. João está tranquilo. João é meu amigo. João é meu discípulo forte. Ele é o homem nesse mundo que mais me conhece. Ele está ligado comigo. Eu estou preocupado com Pedro. Então eu vou me encontrar com os discípulos lá. Quem que não pode faltar nesse encontro? Pedro. Então diga para Pedro. Olha como que Jesus trata os seus amigos. Ele se preocupou com Pedro. Não estava nem um pouco preocupado com João. E falou, vamos lá, eu quero me encontrar com Pedro. Eu tenho um encontro com Pedro. E Pedro foi. Agora, eu vou ler para nós aqui, João 21, 15 a 22. Preste bem atenção, porque agora nós vamos descobrir algumas coisas que, até quem já ouviu essa mensagem anteriormente, eu não tinha esse conhecimento. E eu quero compartilhar com vocês. O último capítulo do livro de João, dos versos 15 a 22. Preste bastante atenção. Você conhece a história, mas eu vou entrar em alguns detalhes aqui. Jesus foi para lá. Os discípulos estavam fazendo o quê? Pescando no mar da Galileia. Quem que convidou eles para pescar? Pedro. No começo do capítulo diz, Pedro falou, vou pescar. Quem que vai comigo? Aí os outros discípulos, eu vou. Todo mundo foi. Jesus não tinha encontrado com eles no mar da Galileia e falou assim, vocês não vão ser mais pescadores, vocês vão pescar o quê agora? Homens. Que Pedro voltou a ser pescador? Não era para voltar nunca mais a ser pescador. Jesus tinha feito o milagre dos peixes para provar para eles que eles não precisavam pescar, não. Porque ele tinha a capacidade de manter eles. Aquela pesca milagrosa no começo deu tanto dinheiro que eles ficaram tranquilos, sem trabalhar por muito tempo. A família deles tinha o que comer. E agora, Jesus vai lá encontrar com eles de madrugada e eles estão fazendo o quê? Pescando. Não devia. Aí Jesus faz o quê de novo? Milagre. Outra vez. Fala para eles, joga a rede do outro lado. Eles não sabiam que era Jesus. Quando puxa, quanto que tinha lá? O texto fala. Interessante. 153 grandes peixes. Era um dinheirão. Não precisa trabalhar não, meu amigo. Você vai trabalhar para mim? Eu dou tudo que você precisa. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Aí eles olham para a rede cheia de peixes. Ninguém reconheceu Jesus na praia. Mas aí João reconheceu o milagre. Falou, isso aqui já aconteceu. É um milagre. Ele olha para Pedro e fala, Pedro, é o Senhor. Aí o que Pedro faz? Uma coisa que é estranha até para Pedro. Porque para trabalhar de madrugada lá, ele tinha tirado o casaco. Aí o texto diz, e João dá o detalhe, preste atenção nos detalhes que eles estão aqui por algum motivo, que ele se vestiu e aí ele fez o quê? Pulou na água e foi nadando se encontrar com Jesus. Quando você entra na água, você põe a roupa ou tira a roupa? Por que Pedro pôs a roupa para entrar na água? Não está dizendo aqui. A gente não sabe exatamente. Mas eu tenho certeza que a última vez que ele estava num barco no Mar da Galileia e Jesus foi encontrar com ele, o que aconteceu? Ele foi o quê? Andando sobre as águas. E eu acredito que Pedro pensou, é a minha segunda chance. Só que dessa vez não, ele teve que ir nadando. Aí ele chega lá e o que acontece? Eles não sabiam pescar coisa nenhuma. Ficaram a noite inteira pescando. Quando eles chegam lá, Jesus estava com o quê? Esperando eles? Peixe assado.
Jesus sabia pescar. Ele já tinha pescado fazia tempo, já estava assando o peixe. Ele falou, pega mais um aí, vamos colocar aqui café da manhã para vocês aqui. E aí o que acontece? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E lhe disse, apacenta meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhes, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhes Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos entender o que acontece aqui. Vamos lá para a versão do pastor Ricardo. Porque tem muita coisa interessante aqui. Pedro chega lá e Jesus pergunta para ele 3 vezes. A gente já conhece a explicação do verbo em grego. Tem 3 verbos em grego que querem dizer amar. Quais são eles? Ágape, eros e filéu. E aí a gente sabe que no texto em grego Jesus falou 2 vezes para ele, se ele filéu, Jesus. E aí no último ele fala, você ágape. Mas a questão é o seguinte, Jesus não era grego. Os discípulos não eram gregos. Eles não conversavam em grego. O texto foi escrito em grego, mas eles não conversavam em grego. Eles eram hebreus. O pensamento deles era hebraico. Então, para a gente entender o que Jesus estava querendo dizer naquela conversa, a gente tem que ir no pensamento hebraico, hebreu, para poder entender. Porque Jesus não chama Pedro de Pedro. Olha aí, como que ele chama Pedro? De Simão. O nome Pedro, quem que deu para Simão? Quem que deu o nome Pedro para Simão? Jesus mudou o nome dele, de Simão para Pedro. Mas aí ele chama ele de Simão, o nome original dele. E ainda acrescenta, Simão, o que está em algumas versões aí? Mas essa aí não é a mais... Tem uma outra. O que fala aí? Simão, filho de João. No hebraico, isso tinha um significado. Porque Simão, no hebraico, quer dizer Shimon, que é a raiz do verbo Shema. Shema Israel, ouça Israel. Jesus estava dando uma mensagem para ele, indireta, estava dizendo para ele, Shimon, filho de João. Sabe o que quer dizer João? O Deus que perdoa. O que Pedro mais precisava nesse momento? Ele tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus 3 vezes começa falando com ele assim, ó. Ouça, filho do Deus que perdoa. Que maneira amorosa. Jesus estava começando a conversa com Pedro as 3 vezes, antes dele fazer a pergunta. Ouça, filho do Deus que perdoa. Você me ama? Em outras palavras, Deus perdoa você. Está ouvindo? Está ouvindo, Pedro? Deus perdoa você. 3 vezes Jesus está tendo cuidado de dizer para ele, ouça, filho do Deus que perdoa. E aí eles estão conversando e Jesus, depois que ele diz 3 vezes que ama Jesus, ele falou, então o que você tem que fazer? Não é ser pescador, meu amigo. Eu já tirei você dessa vida aí de pescador. Você tem que fazer o quê? 3 vezes. Apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, vai cuidar das minhas ovelhinhas. Não vai ser pescador. O que você está fazendo aqui no barco? Pescando? Aí, Jesus diz uma coisa para ele que a gente fica pensando. Isso aí deve ter sido muito ruim, Pedro, ouvir. Quando você era jovem, você se vestia você mesmo. Mas quando você for mais velho, vão vestir você e vão te levar para um lugar que você não quer ir. E aí João explica. O que João fala? Que Jesus estava explicando de que forma de morte ele teria. Que ele seria um mártir. Que ele iria morrer por Jesus. Por que Jesus fez isso? E por que Pedro ficou feliz de ouvir isso?
Porque Jesus tinha acabado de fazer alguns dias antes uma profecia para Pedro. Ele falou, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Cumpriu ou não cumpriu? Exatamente, antes do galo cantar. Foi ou não foi? E agora Jesus faz outra profecia para ele. Fala assim, Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Você vai morrer por mim. Daqui para frente, você não vai me trair nunca mais. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. E Pedro ficou feliz da vida e falou, se Jesus falou, tá dito. Pedro saiu dali cheio de poder. Falou, eu não traio Jesus nunca mais. Ele falou, daqui para frente eu vou ser fiel para ele e vou morrer por ele. Eu não disse que ia morrer por ele? Pois Jesus falou que é verdade. Eu vou morrer por ele. E aí Jesus levantou e falou assim, Pedro, vamos lá, segue-me. Aí Jesus começa a andar. E Pedro está andando do lado de Jesus. E os outros estão vindo atrás. Viu a cena aí? Vocês ouviram direitinho a história? Aí o que acontece? Pedro é Pedro, né? Pedro é Pedro. Ele está andando aqui, está pensando. Vou cuidar das ovelhas de Jesus. Não vou negar ele mais. Não vou trair ele. Eu vou morrer por ele. Aí ele para, põe a mão em Jesus, para, olha para trás. Quem que está vindo logo atrás? O discípulo que Jesus amava. Ele não resistiu. Ele teve que perguntar. Ele não resistiu, ele teve que perguntar. Ele sabia quem que era o melhor amigo de Jesus. Falou, entendi tudo isso aí. Vou morrer por ti, não vou te negar mais. Tá tranquilo, beleza. Esse aqui, o que vai acontecer com ele? O que Jesus fala para ele? O que Jesus fala para ele? Pedro, se eu quiser que ele não morra por mim, mas que ele fique vivo até eu voltar, o que você tem com isso? Não é da tua conta. Vai cuidar das minhas ovelhas. Não foi isso que Jesus falou? O que está dizendo ali? Que te importa. Não é da tua conta. Que te importa? Que importância tem isso para você? Você faz o que eu mandei. E aí ficou todo mundo pensando, João não vai morrer. O fato é que João morreu. Morreu ou não morreu? Agora, o que aconteceu com todos os discípulos? Quem que foi o primeiro que morreu depois de Judas? Atos capítulo 12. 2 semanas atrás. O sermão. Lembra? Herodes fez o quê? Não era primo de Jesus? Era. Não era amigo de Jesus? Era. Não fazia parte dos 3 mais próximos? Foi o primeiro que morreu. Todo mundo foi morrendo, todo mundo foi mártir. Quem que não foi mártir? Quem que ninguém matou? João. Quem que foi o único que ficou velhinho? João. Quem que foi aquele que estava preso numa ilha e o anjo aparece lá? Não fala. Eu acho que é Gabriel, porque tudo que é importante é Gabriel, né? Aparece lá, vamos dizer que é Gabriel. Falou assim, João, sabe de onde eu vim? Acabei de chegar. Estava lá na presença do teu melhor amigo. E ele mandou eu vir aqui, nessa ilha, trazer uma mensagem para você. Começa a escrever aí. E João começou. O que ele escreveu? O Apocalipse. E viu a gente hoje. E Deus, Jesus, através do anjo, revelou tudo para ele que ia acontecer. E João escreveu. Você acha que foi por acaso que João teve todos esses privilégios? É porque ele era o melhor amigo de Jesus. Agora, porque ele era o mais novinho? Porque ele era primo de Jesus? Não. Quem que fez de João o melhor amigo de Jesus? Quem que fez? Foi Jesus que fez dele o melhor amigo? Ele que decidiu. Ele que escolheu. Ele falou, eu vou ser o melhor amigo de Jesus, e se tornou. E estava disposto a tudo por Jesus. Jesus, quem faz isso por ele, tem bênção que não acaba mais. Tem bênção que não acaba mais. Não tem fim as bênçãos. Quem foi o primeiro na história que fez isso? Começa com E, termina com Ok. Enoque. Enoque falou assim, eu vou fazer de você meu melhor amigo. Ele falou, então anda comigo. Demorou 300 anos andando com ele. Chegou uma hora que Deus falou o que para ele? Vem embora, vem morar comigo. Quem faz de mim meu melhor amigo, não morre. Vive para sempre. Você quer fazer de Jesus o seu melhor amigo? Tem mais um. E o tempo está... A gente vai ouvir uma música linda, mas eu tenho que mostrar mais esse para vocês. Porque eu descobri isso aqui para a gente concluir. Olha só. Lucas 24, 18. Quem que estava lá no pé da cruz? Salomé, né? Estava Maria Madalena, que foi a primeira que viu Jesus, a mãe de Jesus, João, o melhor amigo. Mas tinha uma outra mulher que estava lá. Uma outra Maria. E essa Maria, sabe o que aconteceu? No domingo, ela foi embora para a cidade dela. E não ficou sabendo que Jesus tinha ressuscitado. Agora, Jesus ama quem ama ele. E ele faz de tudo para quem ama ele, coloca ele em primeiro lugar. Porque olha o que Jesus fez. Quem que vai ler para nós esse aí? Lucas 24, 18. Tem alguém que lê?
Já está indo lá o microfone? Lê para nós, preste bem atenção nisso aqui. E aí a gente vai concluir. Pode ler? Lucas. E respondendo um cujo era Clopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Obrigado. Jesus encontrou com 2 discípulos que estavam indo para Emaús. Conhece essa história? Tinham saído de Jerusalém, Jesus morreu, foi crucificado e estão tristes indo embora para Emaús. E de repente Jesus, que ressuscitou, ninguém reconhece ele, aparece na estrada do lado deles e começa a conversar. E por horas começa a explicar sobre o Messias no Velho Testamento. Até que entrou na casa, aí ele foi partir o pão, e eles viram quem era, que era Jesus, e ele desapareceu. Aí está dizendo o nome de um desses 2 discípulos. Cleopas, ou Clopas. Sempre a gente imagina que são 2 discípulos, 2 homens. Era um casal. Era o marido e a esposa. Quem que era a esposa? Maria. Como é o nome dos filhos deles? Tiago e José. Entendeu? Ela estava no pé da cruz na sexta-feira. E agora no domingo ela não sabia que Jesus ressuscitou. E ela foi embora para Emaús com o marido dela. E estão lá triste pensando, olha o amor de Jesus. Não vou deixar. Essa mulher que me ama tanto, que estava no pé da minha cruz, sem saber que eu ressuscitei, foi lá se encontrar com ela, conversou com ela, com o marido, e falou, eu tô aqui, ó, eu ressuscitei. O que eles fizeram? O texto fala, voltaram para Jerusalém, largaram tudo e voltaram felizes da vida, subindo de volta o caminho para Jerusalém, cantando, louvando, Jesus ressuscitou e veio aqui falar com a gente. Que coisa maravilhosa. Ó, o último texto eu nem vou ler, porque você sabe o que está lá, João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. É assim que Jesus trata a gente. E no 15, 14, fala mais. O que diz lá? Vocês são meus amigos se vocês fazem o quê? Faça o que eu vos mando. Guarda os meus mandamentos. Quer ser amigo de Jesus? A gente tem que fazer o que ele manda. É assim. João fez. João fazia tudo que Jesus queria. Com perfeição. Resultado. Olha quanta bênção. Olha Enoque. Então Jesus, ele morreu na cruz e sofreu por nós. E sábado passado eu falei, e eu vou repetir para quem não ouviu isso. Pense nesse Jesus que daqui a pouquinho você vai pegar na mão dele. Você vai encontrar com ele. E pense nessa mão de amor de Jesus. Que pegou argila e fez um boneco de barro, soprou. E esse se tornou um ser humano. Nosso pai, Adão. Essa mesma mão na montanha encontrou com Moisés e fez o quê? Escreveu com aquele dedo daquela mão os 10 mandamentos para mostrar para você, você me ama? Segue o que eu estou dizendo. Faça o que eu mando. Aí ele vem aqui na terra e aquela mesma mão um dia se abaixa no chão e escreve na areia para resolver o problema daquela mulher que ele amava. Aquela mesma mão foi cravada na cruz. E essa mão foi a mão que se abaixou também para lavar os pés dos discípulos. A gente vai ouvir uma música agora. Essa é a música que eu compus. Eu fiz essa música, letra e música, para o momento do lava-pés. Espero que vocês entendam. Vamos fazer uma versão em espanhol. Para nós sairmos para o lava-pés. Quem mais que vem aqui cantar comigo? Medite na letra. Pouco antes de morrer, Cristo deixa uma missão para todo cristão, que humilde deve ser, como foi Jesus, que deixou seu trono lá na luz, vendo aqui morrer numa cruz
a toalha ele tomou, água limpa derramou na bacia pra lavar. Precisou se ajoelhar, ele se humilhou pra mostrar o quanto nos amou. Veio pra servir todo aquele que o seguir. O que você quer fazer? Quero servir como Jesus. Quero servir a você. Quero servir como Jesus. Quero servir a você. Quando Cristo retornar, o que vai me perguntar? Se servi de coração, ajudando meu irmão. Ele se humilhou pra mostrar o quanto nos amou. Veio pra servir todo aquele que o seguir. Cante com força. Quero servir como Jesus. Quero servir a você. Outra vez. Quero servir como Jesus. Quero servir a você. Quero servir como Jesus. Quero servir a você. Como Jesus. Amém? Vamos servir como Jesus, lavando os pés uns dos outros, seguindo o exemplo dele, e que na nossa vida, todos os dias, nós possamos pegar a bacia e a toalha, sempre dispostos a servir uns aos outros.